Olá, bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo dmtv.com.br. Sejam bem-vindos a mais um Esporte na Rede, onde nós traremos aí as principais informações do mundo esportivo. Meus amigos, hoje temos Libertadores da América, tem clubes brasileiros entrando em campo, inclusive buscando a sua classificação para a próxima fase aí da competição. Outros já garantiram a sua vaga aí nas oitavas de finais, enquanto outros ainda lutam e precisam de alguns outros resultados para conseguir chegar até lá. Ou melhor, precisa só das suas próprias forças para conseguir chegar às oitavas de finais, a fase mata-mata, né, da Libertadores da América. Tem Copa do Brasil, tem clube precisando reverter o placar do jogo de ida, tem as equipes goianas envolvidas aí na Copa Verde e também Copa do Brasil, Copa Verde a Aparecidense, né? E na Copa do Brasil, o Goianésia. Meus amigos, estamos recheados de informação aí. Bom dia para você, Edinho Rios. Bom dia, Hélio Lemos, bom dia aos internautas conectados no DMTV. Estamos aí nessa véspera de feriado, né? Quarta-feira de abril de 2016. Nós estamos aqui após mais uma vez, né? Amanhã é feriado, dia de Tiradentes, não é isso? Exatamente, ontem foi dia ontem do Exército. Ontem foi dia do Índio, né? Dia do Índio é dia 19, né? Dia 19 e dia do Exército ontem também. Pois é, ninguém lembrou aí do dia do Índio, né? Ninguém lembrou dos caras que... Aliás, do jeito que o Brasil está andando, é melhor devolver as terras, né, para os índios, porque a vergonha nacional que nós estamos passando aí perante o mundo é brincadeira, né? Antes de devolver isso aí, a terra para os índios. Mas vamos lá, né? Falar de esporte, né? Vamos começar falando da Aparecidense, que joga hoje, né, à noite, no estádio Serra Dourada contra o Gama. Só que o diretor de futebol da equipe de Aparecida de Goiânia, aí, o Joaquim Rodrigues, o mais conhecido aí como Cocá, né, reclamou de jogar fora do Aníbal Batista de Toledo, porque o regulamento não permite jogar em um estádio, né, com menos, né, de 10 mil torcedores, ou melhor, com capacidade para menos de 10 mil torcedores. Por isso, a Aparecidense jogará no estádio Serra Dourada, e o Cocá considerou aí o Serra Dourada um elefante branco, amigo. Na verdade, eu não diria que é um elefante branco. Na verdade, seria um jogo de luxo, né? Jogar dentro do Serra Dourada para disputar aí uma competição de uma equipe que não tem tanta grande expressão nem no futebol goiano, né? Vamos dizer assim. Mas o time da qual vai enfrentar a Aparecidense não está tão acostumado a jogar dentro do Serra Dourada, né? Talvez a Aparecidense esteja acostumada a jogar alguns jogos do Goianão dentro do Serra Dourada, conheça mais a dimensão do campo em relação ao time do Gama. Agora, tem essa vantagem, né? O Goiás jogou na Serrinha, na verdade, né? Mas já jogaram jogos com o Goiás, com o Atlético, jogando no estádio Serra Dourada. Não sei por que essa problemática agora, contra uma competição que é a Copa Verde, que dá a vaga sul-americana. Talvez seja porque 78 pagantes, né? É o presente que deu no último jogo da Aparecidense, e é o que tem dado em menos de 100, de 300 ao longo do Campeonato Goiano. Logicamente vão ficar ali o estádio vazio praticamente. Talvez no Aníbal Toledo ali com o pessoal próximo ali à grade de proteção à tela, daria ali talvez uma maior empolgação aos jogadores. Logicamente jogar dentro do Serra vazio dando eco realmente deve ser ruim. Prova disso aí que a gente vê que o próprio Fantino se sentiu bem porque a torcida gritou o seu nome, foi aplaudido. Então isso é bonito, faz parte do jogo. Quando você não tem isso reflete também dentro de campo também na empolgação de jogar um bom futebol. Fica triste. O detalhe é que a equipe da Aparecidense seria o jogo de ida, né, pela semifinal da Copa Verde, que acontece hoje à noite no estádio Serra Dourada. O pessoal que não tiver viajado ainda pode ir para o Serra Dourada, aproveitar, acompanhar a Aparecidense. Afinal, é uma equipe goiana na semifinal de uma competição que é importante, ainda não tem o mesmo valor que uma Copa do Brasil, por exemplo. Mas é importante porque dá a vaga a uma competição internacional que é uma sul-americana. Já pensou a equipe de Aparecida, de Goiânia, chegando a uma competição internacional? E agora o detalhe da Aparecidense. A equipe do Gama não é melhor que a do Vila não, viu? Não é melhor, né? Tanto que conseguiu empates, né? Conseguiu 2 empates horríveis com o time do Vila Nova. 2 jogos feios. 2 jogos feios. Então a Aparecidense tem uma certa vantagem. Tem alguns jogadores em relação aqui no cenário goiano de nome, como o Robert, o Washington,
jogadores O já próprio conhecidos, né? que Da jogou Mata. no Goianese ano passado, que inclusive estava no lance do gol do Wendel Lira, né, do Prêmio Puskás. E é bom jogador para ser aproveitado. Tem o Careca, que é um dos jogadores que vem sendo aproveitado e vem se destacando dentro da Aparecidense. O próprio Robert, como você citou aí, jogador que foi cria do Goiás. Né, ano passado disputaram a final, inclusive o Robert pela Aparecidense, né, disputando aí a final aqui no estádio Serra Dourada contra o Goiás. Ou seja, é um estádio que a Aparecidense já conhece. Né, eu entendo a parte do Cocaí, mas já entraram na competição sabendo que se chegassem à semifinal teriam que jogar um estádio com capacidade para mais de 10 mil torcedores. E não pode nem reclamar, né? Para quem vai jogar com o esporte lá na Ilha do Retiro, que deve jogar, então não dá para reclamar, porque lá é um outro caldeirão também, é um outro lugar muito imenso, né? Um lugar imenso. E é na Arena então, Pernambuco, amigo. Então não dá para poder reclamar disso daí. Tem que jogar o futebol, logicamente que a dimensão do Serra deve ser maior que a dimensão desse Aníbal Toledo. E os jogadores da Aparecidense já estão acostumados e tem que fazer um bom jogo diante desse Gama, que não é lá essas coisas. Não, né? Não é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças. É um time, talvez, que esteja no mesmo patamar do que a própria Aparecidense, talvez de regularidade, mas né, eu aposto mais na Aparecidense pelos jogadores conhecidos que tem, né, aqui de Goiás. E por conhecer, né, o estádio Serra Dourada também, né, que vai ser aí a casa da Aparecidense. Tanto é que só as cadeiras vão ser abertas, não vai ter arquibancada. É o pessoal acompanhar o jogo dessa noite aí da Aparecidense contra o Gama. De liberar geral, né? Voltar a liberar aquela geral para esses jogos aí e colocar o pessoal ali mais próximo. Mais próximo ali, né? Já guardar ali uns gatos pingados, não vai dar muita coisa não. Não precisa esperar para quem levou diante do esporte 78 ou 79, não sei, pagantes. Então, levou um público desse, duvido que vai levar, talvez, no Serra Dourada, pagando muito caro aí. Diante do esporte, acho que foi mais, não foi não? Porque você tinha dito antes que foi 78, 79 no último jogo no Campeonato Goiano. Eu não sei, acho que foi diante do esporte, acho que foi de competição. Acho que deu pouquíssima, torcedores. O esporte deu mais. Será? Quase certeza. Mas o fato é que... Deu pelo menos uns 500. Não sei se deu tudo isso não, viu? Depois tem que investigar isso depois. André, procura pra nós aí. Primeiro jogo da Copa do Brasil entre Aparecidense e Sport, que a Aparecidense ganhou de 2-0 aqui. O público pagante e o público presente também, se tiver. Faz esse favor para nós aí. Copa do Brasil, né, jogo de ida, Aparecidense 2, Sport 0, no estádio Aníbal Batista de Toledo. Enquanto isso, a gente vai falando de outros jogos aqui, de outros jogos não, né? Nós vamos falando aqui das outras equipes goianas também, né? Mas eu vou te perguntar, antes da gente seguir aqui, o Gil Rios, a Aparecidense ganha o jogo hoje? Não deve fazer jogo fácil, deve fazer um jogo truncado, assim como foi com o Vila, né? Conseguiu amarrar o jogo e o Gama deve vir com esse propósito de poder amarrar. Não tem em mente aí que o Gama virá com postura diferenciada que jogou diante do Vila Nova. Vai jogar um jogo truncado, vai jogar um jogo amarrado para tentar pelo menos conseguir um empate. Se bem que esse jogo é o jogo de ida ainda, né? Tem o jogo da volta ainda. É o jogo da volta que vai ser no Bezerrão, em Brasília. E joga fora o Gama, né? Então ele tem essa desvantagem. Então ele segurar talvez uma vantagem de um 0-0 ou até mesmo 1-0 em relação ao Gama, para eles é excelente. Agora, a Aparecidense tem que vir com a postura, né, de quem precisa ganhar, de time grande, para continuar aí seguindo para a fase, né? Depois que se fizer um bom resultado. Mas eu confio no time da Aparecidense, 2-0 para a Aparecidense em cima do time do Gama. Vai com o melhor futebol do que foi o Vila Nova com o Gama, viu? Eu não sei porquê, mas eu concordo com você. Mas são uns 2-0 para a Aparecidense, abrindo a vantagem para o jogo de volta. E aí só que vai ter um problema na final, né? Se chegar à final, porque pega duas equipes que são difíceis também. Agora eu vou falar qual que é a outra semifinal da Copa Verde. Bom, vamos seguindo aqui falando em relação aos times goianos, né? Falando do Atlético Goianiense, que anunciou aí promoção de ingressos para o jogo de volta contra o Anápolis no próximo sábado, dia 23 às 4 horas da tarde, se eu não me engano, no estádio Serra Dourada. E aí qualquer setor, né, do estádio, os bilhetes custarão R$20, ou seja, tanto arquibancadas como cadeiras, R$20 aí o torcedor para acompanhar o Atlético durante a semifinal e a partida de volta contra o Anápolis. Além disso, o torcedor que apostar no Dragão como clube do coração na Time Mania pagará o valor de meia entrada aí, ou seja, R$10
né, tanto para a arquibancada como as cadeiras, ou seja, um valor único aí, né, para chamar o torcedor para apoiar o Dragão aí nessa grande decisão em partida decisiva, na qual o Atlético não contará nem com Pedro Bambu, nem com Júnior Viçosa, ambos suspensos aí depois de terem sido expulsos no último jogo. E aí a venda dos ingressos já começou, inclusive na loja da Superbola da T9, né, e também no Centro de Concentração e Treinamento do setor Urias Magalhães, o CCT aí do Atlético Clube Goianiense. O Atlético precisa aí de uma vitória por 2 gols de diferença para ir, né, para a final, né, se classificar de forma direta para a final. Em caso de empate ou derrota, o Anápolis passa, e em caso de vitória por 1 gol apenas de diferença, mesmo que seja 2-1, nós teremos aí o empate nos resultados agregados e teríamos aí a decisão por pênaltis entre as duas equipes. E lembrando que o técnico Wagner Lopes ainda procura aí os substitutos de Júnior Viçosa e Pedro Bambu para o jogo de sábado. Sobrou aí? Algo para falar ainda? Sobrou. Tem novidade no Atlético também. O fato é o seguinte, né? O fato é que R$10 da Timania é muito bom, né? Não sabe ainda, eu não sei. Feriado prolongado. Pois né? E agora eu digo o seguinte, eu não consigo entender por que Vila e Goiás colocam um preço na segunda-feira de 60 cadeira, 40 arquibancada, né, mesmo pagando meia, e por que um Atlético consegue colocar um ingresso para a mesma competição, para a mesma fase da competição, num preço de 20 e 10. 10 a meia com a Timania e 20 a inteira em qualquer setor. Né? Eu não consigo entender se o Atlético é melhor do que o Goiás e o Vila, se tem mais dinheiro para fazer isso do que o Vila. Mais dinheiro mais dinheiro que o Vila pode ser até que tem, né? Teve na Série A. Eu não consigo entender isso aí, por que isso, né? Mas de fato que um preço desse aí, o torcedor tem que comparecer em peso, principalmente o torcedor do Dragão. Agora o fato é o seguinte, eu estou sabendo que o time do Anápolis tem 10 ônibus que vão sair lá de Anápolis, já prontinho para vir para cá. A ideia é trazer 2.000 torcedores para poder vir torcer para o time do Anápolis. No mínimo, 2.000 torcedores. E eles fazem isso. A gente sabe que... A gente viu no divisão de acesso do ano passado, o jogo com o Goiânia no domingo, foi você e o editor de esportes aqui, né, o Igor Pereira Caminhão, mais o nosso amigo Leonardo Santana, né, para transmitir lá Anápolis e Goiânia, a torcida do Anápolis em peso. Compareceu em peso, sabe? Então, assim, o Atlético pode esperar aí um Anápolis muito melhor. Volta com a vantagem, né? Porque o Atlético precisa de ganhar com essa diferença de 2 pontos. Eu, sinceramente, digo que o Atlético terá um jogo dificílimo. Não sei se passa. Eu, na minha perspectiva, diria que o Atlético não passa, até porque precisa tirar essa longa vantagem. Tem 2 jogadores importantes que estão suspensos, embora para mim não deva fazer tanta diferença, porque passaram a maior parte do jogo fora do Atlético. Mas quando esteve, puderam contribuir e aos poucos começaram a pegar algum ritmo de jogo para poder ajudar o Atlético. Mas infelizmente vai sem essas 2 peças, né, chaves, que é o Pedro Bambu e o Júnior Viçosa. Agora, o Atlético, sinceramente, bal, tchau. Certeza? Certeza. Absoluto. Eu posso errar e chegar no sábado lá e dar Anápolis, mas eu estou apostando aqui com toda a convicção de que o Anápolis passa para a fase final da competição. Com essa convicção, você apostaria nos 6 números da Mega Sena? Eu apostaria com essa convicção no Anápolis aí. Aliás, eu apostaria até no time na Timania no Anápolis. No Anápolis? Apostaria no Anápolis. E o Anápolis, embora eu goste muito aí do time do Dragão, mas acho dificilmente aí um time que vai desfalcado, em desvantagem, dentro do Serra Dourada. O Atlético não conseguiu reverter um placar contra o time do Ipiranga, da Copa do Brasil. Não era nem reverter, né? Ele já chegou aqui classificado, né? O 0x0, 1x1 dava o Atlético, mas ele tomou 2x0. Pois é. Não conseguiu vencer, não conseguiu reverter os 2x0 que tomou, os gols que tomou. Ficou 2x2 lá, já chegou aqui classificado, era só segurar o empate, jogar com o regulamento debaixo do braço, mas não deu conta. Vai lá saber o porquê. Bom, outro detalhe em relação à equipe rubro-negra é que, já que não há jogos no meio de semana, né, o time atleticano resolveu, né, ou melhor, já estava marcado aí, né, para o lançamento oficial do seu uniforme. O novo uniforme do Atlético Goianiense foi lançado na noite de ontem. Né, o Júnior Viçosa, né, a musa do Atlético Goianiense também esteve presente, a Scarlett, além da Paniquete Carol Dias, que também estiveram presentes aí no lançamento do novo uniforme do Atlético Goianiense, né, para a temporada
2016, né, em uma parceria, né, com uma marca que pertence à Superbola, inclusive, que é a Milner, se eu não me engano, e aí as duas fazendo essa parceria aí, e o Atlético com essa parceria com a Milner, que é a distribuidora, né, de fornecedora de materiais esportivos do Clube Rubro-Negro. Aliás, a jornalista Josiane Coutinho estava lá ontem neste evento lá, né? Tirou uma foto lá muito linda, né? Então um abraço aí, um beijo aí para essa minha amiga Josiane Coutinho, que é fanática aí pela equipe do Atlético, torcedora daquela que vai mesmo ao estádio ali, bom ou ruim, daquela que não abre mão mesmo de torcer e dar seu palpite. E ainda vem com tudo para quem vai tentar desclassificar aí o time do Dragão, né? Uma hora dessa então deve estar lá me exaltando, né? Uma hora dessa. Agora o fato é o seguinte, ela né? deve estar falando lá, você é doido, falar que o Atlético vai ser eliminado na semifinal pela Nápoles. Um uniforme muito bonito, mas me parece mais do mesmo do que o Atlético já vinha. Não muda muita coisa. Não muda né? muita coisa. Mas eu gostaria de ver o Atlético apresentando alguns reforços já, se preparando já para a Série B do Nacional, né? Do Brasileirão. Então, fazer esse oba-oba aí por causa de uniforme, acho que poderia fazer um oba-oba aí, por uma grande contratação, né? Podia meter a mão no bolso aí e desembolsar um bom jogador para reforçar o time do Atlético. Senão, cuidado, porque o ano passado quase desceu para a Série C, né? Perigou. E esse ano, com esse time que tem aí, perdendo para time de Ipiranga, perdendo para time de Anápolis, entendeu? Então eu não sei se vai conseguir se manter com esse time que tem hoje aí dentro da Série B, não. Ainda mais que tem Goiás, tem Vila, você tem Vasco da Gama, você tem equipes Avaí, você tem equipes fortes para disputar ali para subir. Né? E sem contar Ceará, que tem equipes Bahia, que vão brigar para não cair também. E muitas equipes que vão chegar ali brigando para não cair. E por falar por se reforçar para o Campeonato Brasileiro da Série B, tem gente em Goiás de olho em atacante chileno. Meus amigos. O atacante foi revelado pelo Cobreloa, atualmente está na Universidade do Chile, né? Mas não vem atuando atualmente, até o clube mesmo abriu, né, para o jogador que pudesse negociar com outros clubes, tanto dentro como fora do Chile. E quem tem interesse nesse atacante aí para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B é o Clube Colorado. O Vila Nova está de olho aí no Frederico Castro, né? Aliás, Francisco Castro, jogador da Universidade do Chile, de 25 anos, né? E disputou algumas competições internacionais, como a Libertadores, né? E aí ele acabou perdendo espaço na equipe chilena. Embora haja o interesse do Vila aí, outras equipes, inclusive do Chile e outras equipes também, né, fora do Chile ali, estão interessadas no jogador, no atacante aí, que poderia, né, ser um dos reforços do Vila aí, embora, né, mesmo tendo sido levantada a hipótese aí, né, até o Vila já entrou em contato com o empresário do jogador para dar andamento às negociações, né? A gente no Vila que não quer esse jogador por temer a questão de alto salário e acontecer aquele negócio que aconteceu com o eterno Fernandão no Goiás, com outros jogadores que vieram para o Goiás, como o Petkovic, aquela questão de ciúme, que é ciúme bobo, né? Porque o cara vai ganhar mais que eu e tal, quer ganhar quase no mesmo patamar. E aí aconteceu aquela queda de rendimento da equipe, ou seja, alguns diretores do clube, né, não querem a contratação desse jogador, ou seja, não veem com bons olhos a contratação aí desse atacante devido ao alto valor do seu salário, que poderia gerar esse tal ciúme aí dentro do elenco colorado. Sabe o que é isso aí? Pensamento de time pequeno. Pensamento de jogador que pensa pequeno e pensa no individual, não pensa no coletivo, não pensa no clube, não é? Se não tem futebol para ganhar um alto salário, não vai ganhar um alto salário, vai ganhar o que ganha, talvez não merecer, mas vai ganhar aquilo que o clube está sujeito a pagar e você é sujeito também a aceitar esse salário. Então, eu acho isso uma grande bobagem. Não dá para você, por exemplo, comparar salário de jogador, porque outro ganha mais, outro ganha menos e não jogar futebol, né, deixar isso influenciar, porque senão alguns jogadores dentro do Barcelona, então, pelo que ganha o Messi, né, pelo que ganha o Neymar, o Soares, não era nem para estar jogando futebol, então eu acho que não dá para a gente ser assim. O salário, nós sabemos que não tem um piso salarial dentro do futebol, não tem um teto máximo e nem um teto mínimo,
né, para se pagar para um atleta, a não ser o mínimo do salário mínimo. Entendeu? Ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo aqui no Brasil. Mas o fato é que isso é uma grande bobagem. Agora, é um bom reforço, é um jogador novo, né, que vem para reforçar o time do Vila. Se der certo, beleza. Se não der também, amém também. Eu acho que não precisava de ir tão longe para contratar esse jogador. Se a Universidade de Chile jogou ele fora da equipe, não sei, então, que ele não estava ali apresentando um bom futebol. Agora o Chico Goiás tem que parar de ficar contratando refugo, tem que parar, o Goiás tem que parar de contratar Daniel Carvalho, esse refugo, entendeu? Cassiano, essa refuga do mercado que ninguém quer. Você entendeu? Porque o Goiás não se reforçou até agora também. O Goiás, com esse Daniel Carvalho, que só vive no departamento médico, não dá para aceitar, ué. Tem que dispensar um cara desse. Só que aí tem um detalhe em relação ao Vila Nova, que a gente está falando aqui, que existe essa possibilidade, né, tanto de ter a boa notícia da contratação desse jogador do Chile, como não ter a contratação dele, que seria a notícia ruim. Mas o Vila Nova não está só olhando jogadores chilenos, só jogadores fora. Ele está olhando jogadores que se destacaram, por exemplo, no Campeonato Goiano também. Difícil, né? Estão olhando alguns jogadores que se destacaram aí, que podem sim reforçar a equipe do Vila Nova no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu pegaria alguns jogadores do Anápolis, né? Da própria Aparecidense também, da né? própria Aparecidense também seriam jogadores que poderiam, né? Você cita aí sempre o próprio Nonato, né? Que apesar da idade, apesar do peso, né? Mas se deixar a bola com ele dentro da área, ele vai mandar. É melhor que o Frontino, né? É o artilheiro da competição. Agora o seguinte também, você fala de contratações, parece que o Moisés a qualquer momento está pintando no Vila, né? Vim lá do time da Coreia do Sul, porque não se adaptou lá com a alimentação, cultura e tudo mais. E está até disposto a receber um baixo salário em relação ao que ele ganha na Coreia do Sul para vir jogar no time do Vila, né? O que eu acho que é uma pena, né? Porque é uma desvalorização do jogador muito grande, né? Quando você submete a ganhar, porque o que ele ganhava lá, aqui no Vila, não sei se ele vai ganhar muita coisa, né? Não sei se ele vai ganhar lá uns 50 mil, não sei quanto é que ele ganhava na Coreia do Sul, mas é difícil, né? Mas se ele está disposto, né? E ele tem porque também outras razões pessoais de estar no time do Vila Nova também. Então, seria uma boa se ele viesse reforçar o time do Vila. Conhecido por todo mundo e por todo torcedor colorado, viu? Não é? Então, eu só acho uma pena o Vila ir tão longe buscar um jogador no Chile. E tem que parar de ficar buscando refúgio. Tem que buscar um jogador que está dando bola no mercado. Jogador que está no auge aí, que está... No momento que eu vi, né, essa informação, eu vi alguns comentários, né, no Portal 730 e em outros portais também, né, de internet aí, falando de alguns jogadores que se destacaram em outros campeonatos, como o Campeonato Paulista, o próprio Campeonato do Nordeste, cara. Porque, essa Copa Nordeste, esse campeonato ali da região do Nordeste, tem jogadores ali que são bons para poder reforçar o time do Vila. Então acho que não precisava de ir tão longe, tem tantos jogadores que acho que o Vila não pode dar um tiro no pé igual deu com esse Leandro Mills, não, sabe? Gastar dinheiro, buscar treinador lá da puta que pariu para chegar aqui, sabe? Treinador não dá resultado. Então, para jogar 3 jogos, demitiu o indivíduo. Então, ou senão ficar amarrando o jogador ali, ficar amarrando, e acho que fez uma grande contratação. Mas não basta esse argentino que tem o time do Vila Nova, vai trazer mais aí um estrangeiro. Então, acho que tá bom. Não se sabe, né, se vai conseguir trazer ou não, porque outros clubes também estão interessados. Tomara que esteja, que o Vila faça... Eu acho que se eu olhasse um pouquinho para alguns times aí do Bahia, Mineiro, não sei. por exemplo, também com o RT, com alguns jogadores se destacando, inclusive o RT empatou com o Atlético Mineiro 2-2 no último jogo, saindo na frente as duas vezes, o Atlético Mineiro teve que buscar o resultado. Né? O Audax tem jogadores, o Bernot tem jogadores. Então tem algumas equipes aqui que poderiam ser observadas. O campeonato estadual, se tiverem observado aí, tem jogadores que dariam para encaixar muito bem nos clubes goianos. Eu só não concordo com o refúgio. Refúgio para mim é para dar despesa para o clube, e um clube que não tem dinheiro, então não dá para ficar bancando aí de gatão. Certo. Olha só, em relação ao clássico da última segunda-feira, quem falou foi o Meia David do Goiás, né, que afirmou o seguinte, né, que o Goiás, abre aspas, não conseguimos fazer uma boa partida e temos consciência disso. Vamos trabalhar para analisar as dificuldades que tivemos para fazer diferente. Eu acho que está em aberta a decisão. A gente precisa dar uma resposta, porque o jogo foi muito abaixo. Ainda segundo ele, né, o Vila entrou melhor preparado. Parece que, para ele, o Vila estava
não só tecnicamente, mas psicologicamente melhor preparado que o Goiás, do que os jogadores do Goiás para entrar e encarar essa semifinal aí, né, contra a equipe do Vila Nova, no caso o Vila Nova contra o Goiás. Sem sombra de dúvidas. O Vila foi muito melhor, foi muito mais time do que o Goiás, mas está caindo sobre o Goiás um peso muito grande, né, de pessimismo até mesmo dos próprios jogadores em relação ao jogo contra o Vila, né? Na verdade é que o Goiás não gosta de perder para o Vila, não gosta de empatar contra o Vila, né? Por causa dessa rivalidade. Agora, o que você tem que ter em mente é o seguinte, que foi feito um jogo, foi 1-1, ninguém tem vantagem nenhuma, né? Vai ter o jogo da volta, quem fizer um jogo simples de um resultado de 1-0 ganha o jogo, então tem que jogar futebol. Eu acho que não dá para criar esse clima de pessimismo, de reclamações, sabe? Ficar lamentando que jogou mal, tem ainda uma oportunidade de jogar. Ruim agora é o Vila, que saiu da Copa Verde, ruim é o Atlético que não teve chance de poder ainda se permanecer na Copa do Brasil. Então, assim, tem que agora se concentrar para esse jogo, né, diante do Vila Nova, senão vai perder para o time do Vila. Senão vai dar Vila e Anápolis na final, ao invés de Goiás e Anápolis, entendeu? Mas se bobear, mas se jogar ruim, igual jogou o jogo passado, se não jogar futebol, vai dar Vila e Anápolis, entendeu? Não vai dar Goiás e Anápolis. Agora, o fato é que o Goiás precisa realmente apostar mais uma vez aí. Acho que com o time que entrou, né, principalmente ali do ataque com o Rafael Lucas e o Carlos Eduardo, para mim, não deveria ser mexido ali. Acho que colocar a Cléo como titular ali, acho que não há necessidade. As substituições do Anderson Moreira não surtiram nenhum efeito no segundo tempo. E são jogadores que não surgiram efeito ao longo da competição, desde quando foram contratados também, né, Leonente? Então, acho que no final da competição querer mudar, isso é a mesma coisa do Vila, chegar na final agora e querer pôr o Wendel Lira para jogar a final, entendeu? Não vai render nada, porque o cara não está sem ritmo de jogo, entendeu? Então não adianta você mexer no time na hora H. Teria que ter mexido aos poucos. E ainda bem que o Wendel Lira ainda conseguiu entrar alguns jogos, muito pouco. Foram poucos jogos, mas conseguiu entrar. No último jogo, inclusive, ele esteve presente, né? Foi não só relacionado no banco de reservas, mas entrou em campo também. E não mudou muita coisa em relação ao Vila, porque o time do Vila estava bem. Né? É difícil mudar uma partida. Quando eu vi a seleção brasileira jogar, que eu vi jogadores bons sair do banco, né? Como, aliás, eu não vou nem dar esse show. Eu vou pegar, por exemplo, o Barcelona diante do time que perdeu lá, do Atlético de Madrid. Né? Colocar aquele Arda Turan lá, com o jogo acabando. Pra quê? No lugar daquele Rakitic lá, aquela praga daquele jogador. Então, assim, eu não entendo. Então, pra mim, ou o jogador entra pra mim no segundo tempo, pra jogar um tempo completo, orienta aos 10, no máximo 15. Colocar o cara dos 25 pra frente pra mim, aí é sacanagem. Deixa eu perguntar aqui, André, você achou aí o público? Acho que ele nem procurou o André aí. Acho que tô achando que o André nem procurou isso aí. O André anda no som lá, ele sabe nem o jogo que ele não tá sabendo, né? Bora, segue o fluxo. Aparecidense 2, Sport 0. Aí você achou os gols. E o público pagante, André. Aí você tá lascando o programa hoje, hein, André? Tá de brincadeira, hein, André, com a gente aqui hoje, hein? Aí você derruba a galera aqui, André. Esse aí foi o primeiro jogo contra o Sport, né? Melhores momentos. Não, é fraco, hein? Sub-20 do Sport, né? E tiveram chances pra fazer gol ali, né? Contra a Aparecidense. E a torcida tem um pouco ali, tinha mais um monte ali, né? Tem a polícia ali. Olha lá. André, você achou o público aí? Ele achou o jogo. O André hoje quer acabar com a gente hoje, derrubar a gente, tá vendo? Volta pra cá, André. Vamos lá, vamos conferir aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte. Vamos para aquela contagem que você adora. A contagem dos dias dos jogos universitários. É o Mundial, né? É o Mundial Universitário de Futsal masculino e feminino que acontecem no estado de Goiás de 3 a 10 de julho. E as cidades de Goiânia e Anápolis serão as sedes desses jogos. Meu amigo, tem pessoal que vem aí da Europa, da Ásia, da Oceania, América Central, América do Norte, América do Sul, né? A seleção brasileira, feminina e masculina. Lembrando que a seleção masculina é a atual vice-campeã da modalidade, né? No universitário, aí, no Mundial Universitário, e a campeã no feminino é a seleção brasileira, ou seja, a seleção feminina
sempre fazendo um bom trabalho, seja no universitário ou seja no profissional. Lembrando que a equipe profissional da seleção brasileira é a atual hexacampeã de futsal feminino da modalidade. Lembrando que foram 6 competições e as 6 vencidas pelas meninas do Brasil. Meu amigo, de 3 a 10 de julho de 2016 no estado de Goiás. O André falou alguma coisa ali, eu não entendi. Não, segue o fluxo aí. O André hoje quer dar uma rasteira na gente. Eu tô vendo isso aí que ele tá igual o Gabriel Cruz. Ele tá querendo derrubar, né? Ele quer derrubar. Vamos lá. Tá dormindo lá. Coloca aí a minha Acho que depois da passagem aqui do Zé Neto Cristiano ficou doido. Prepárate! 15º Mundial Universitário de Futsal, Goiânia 2016. Valeu, André. É o que é véspera de feriado. Aliás, amanhã é feriado, né, gente? É véspera de feriado, tá todo mundo feliz, tá rindo, o pessoal vai viajar. Você me fala de feriado, eu quero ressaltar uma coisa, que eu só tô aqui hoje, nesse programa aqui hoje, e amanhã é feriado, eu só estou aqui hoje por causa de você, né, do André, do Solimar, por causa da minha mãe, do meu pai, entendeu? Da minha filha que vai nascer o ano que vem. Então, assim, então eu só tô aqui por essas pessoas. Pelo meu cachorro que eu ganhei tem uns 3 meses, já tá ficando grandinho. Então, assim, eu curti, entendeu? Curti e eu estou aqui com vocês aí que eu citei. Caso contrário, eu não estaria aqui, não. E fique bem claro isso aí, viu? Porque amanhã é feriado, amanhã. Então eu não estaria aqui. Nós estamos em 2016, né? 2016. Só para lembrar um detalhe. Dia 22 de abril é depois de amanhã. Ou seja, 516 anos, né? De Brasil? E que bosta. Literalmente, né? Quanto amadorismo, né? Dependendo dos políticos, nem a gente depende, porque aquilo lá não me representa em nada. Porque, pelo amor de Deus, viu? Brincadeira, viu? Meu amigo. Mas só por vocês que eu estou aqui. E também pelos internautas, não posso esquecer. É por vocês, internautas, que eu estou aqui. Por vocês que eu estou aqui. Como diria meu amigo John Rios, ele disse no início do programa, seria melhor devolver o Brasil aos índios. Muito melhor. Né? Vamos lá. Bom, vamos conferir os jogos de hoje pela Taça Libertadores da América, Copa Verde e Copa do Brasil. Vamos começar aí com a Libertadores da América, Grupo 1. Tem The Strongest da Bolívia e São Paulo na altitude de La Paz. Rapaz, vai ser complicado, viu? Aliás, o São Paulo usou uma tática boa para esse jogo, porque o jogo é lá em La Paz, né? Tem essa altitude. E são mais de 2.600, 2.000 ou 3.600 metros de altitude, oxigênio pouquíssimo. Acima do nível raro, do mar. Né? O São Paulo adotou a ideia, e é uma ideia muito bem aplicada, que é de chegar horas antes do jogo. Porque isso não surte tanto efeito para os jogadores, porque segundo os especialistas aí, né, dentro do acrônimo que eu li agora mais cedo, que segundo os especialistas, quando você chega num país como tipo a Bolívia, para você jogar um jogo nessa altitude, se você chega horas antes, você sente menos efeito da altitude. Quando você chega dias antes, você sente uma diferença, né? Disso daí pode prejudicar, porque segundo os especialistas lá, precisa aí de no mínimo 21 dias para poder se adaptar à altitude do local. Então o São Paulo vai com essa vantagem e não ter o ar diminuído, né? Então eu espero que o gás seja 21 dias. No mínimo para o cara se adaptar. Eu lembro da equipe do Flamengo ir para jogar na altitude, e acho que era mais alta ainda, era 4.100 metros de altitude. Tinha que tomar oxigênio? O jogador do Flamengo tem que tomar oxigênio. E eles chegaram uma semana antes para poder se preparar, para poder se acostumar com o clima, com pouco ar, com o ar rarefeito, que está bem acima da altitude do nível do mar, bem acima do nível do mar. Detalhe. Agora o São Paulo, se perder, amigo, dá um abraço, viu? Abraça o Palmeiras e morre junto. Sinceramente, acho que a direção de São Paulo teria que atender o pedido do Balsa, né? Que ele pediu algumas contratações, né? Pediu alguns reforços, que até agora a diretoria não atendeu ao treinador. Mas quem que o São Paulo contratou até agora? Só o governo que eu me lembro. Não lembro de outro grande jogador que o São Paulo tenha contratado. Por isso que precisa de fazer algumas contratações, né?
Tem um bom jogador que é o Caleri, que vem Acho que o Caleri é arrebentando, bom né? jogador. Acertou o caminho do gol agora. Tem um Ganso com espírito de liderança dentro da equipe, mesmo não sendo um capitão de braçadeira, mas é um cara que lidera a equipe do São Paulo, até pela experiência que ele tem, né? Pela rodagem que ele tem no futebol que ele tem. Brasileiro, né? É. Porque não saiu pra fora. Sim, no Brasil. Pelé também não saiu e foi um puto jogador, né? Foi. Não, Agora, mas o Pelé jogou nos Estados Unidos, né? nos Cosmos. Estados Unidos, né? Mas não jogou no Barcelona, por exemplo, Não. né? Não jogou no Real. Mas o fato é o seguinte, o fato é que é um grande jogador. Agora o São Paulo tem que ter cuidado com o seguinte, Lemos. O São Paulo, no jogo passado contra o Audax, a marcação do São Paulo à frente demais, né? Com um Completamente buraco no meio, com os zagueiros muito encostados à grande área, foi o que gerou os contra-ataques violentos do time do Audax que fizeram os gols. Porque os jogadores do São Paulo de zaga, mesmo que se vai com essa ideia, eles têm que encostar um pouquinho mais no meio e parar de querer jogar sempre com a sobra. Ou seja, tem que compactar. Tem que compactar, porque aqui no Brasil a ideia que se tem é que zagueiro aqui só serve para dar chutão. Você repara que os times europeus, os jogadores quando vão jogar, mesmo quando a marcação é sob pressão, os caras conseguem sair tocando a bola de um lado para o outro. O São Paulo não consegue fazer isso, né? Não consegue se organizar dessa forma. Um exemplo claro que a gente pode notar assim do zagueiro jogando mais à frente da grande área é o Bayern de Munique. Tanto é que muitas vezes a gente vê o goleiro Manuel Neuer jogando como líbero, ou seja, jogando fora da grande área, né? Porque adianta a marcação, adianta a zaga, adianta o meio, adianta o ataque. Ele é. E bem compactado, não fica um longe do outro. E ele é bom fica bem com os próximo. pés também, tem esse Sim. diferencial também, Esse que ele é também. habilidoso com os pés. Que é um detalhe importante para goleiro hoje em dia, né? Saber sair jogando com os pés. São poucos os goleiros brasileiros que sabem sair jogando com os pés. Quase nenhum sai jogando com os pés. Se eu me lembro bem, o Rogério Ceni fazia muito bem isso, jogando com os pés. Tanto é que é o goleiro com o maior número de gols, né, marcados aí na história, né, do futebol mundial, não só brasileiro. Né, superando até mesmo o paraguaio Chilavert, que foi quem começou essa brincadeira aí de goleiro e bater falta dele, né, e outros goleiros aí, né, que sabem jogar com os pés. E Até goleiro o Márcio, né, daqui de o Goiânia, Márcio, né, do batendo Dragão. falta, batendo pênalti. O outro goleiro que eu me lembro que sai jogando com os pés e que é brasileiro, embora ele não faça isso muitas vezes, porque sabe da dificuldade que tem, e eu já vi ele fazer algumas vezes, foi o goleiro da Copa do Mundo do Brasil em 2014, que foi o Júlio César, né? Vi ele fazer isso no Flamengo, vi ele fazer isso até na seleção mesmo, sair jogando Mas com ele é os um pés. cara sem confiança, viu? Ah, mas É um cara que a gente passa confiança com bola nos pés não, que ele já Não, fez cagada já já fez. lá Já no fez. time que ele jogava lá na Europa, lá já fez cagada. Já fez. Todo goleiro já fez, né? Todo goleiro já fez. Agora você falava do Bayern, mas uma outra equipe que eu vejo que consegue muito bem fazer esse tipo de jogada aqui no Brasil é o time do Corinthians. Sim. O time do Corinthians ele consegue compactuar, ele consegue sair jogando com a bola e consegue, mesmo com a pressão do time adversário, ele consegue tocar a bola, encurtar os passos, fazer algumas triangulações, né? Valoriza também a posse de bola. O trabalho que o Tite faz lembra um pouquinho do trabalho que é exercido no time, né, lá na Europa. Os zagueiros procuram não dar os chutões, né, que a gente vê. Aqui no Brasil, os zagueiros aqui adoram dar chutões, ou para fora, ou para o meio de campo, adoram dar balão. Então, acho que é o que falta ao time do São Paulo. Talvez compactuar mais, ter cuidado com esse buraco no meio que deixou para o Audax, é o que vem fazendo o São Paulo tomar gols. E esse zagueiro precisa talvez sair mais ao invés de jogar na sobra, né? Ficar ali na cabeça de área. Porque isso é como você mesmo falou. Se você adianta um pouco o zagueiro, você tem um goleiro também um pouco mais adiantado. Logicamente tem que ter um cuidado, né? Num contra-ataque muito rápido. Exatamente. Olha só, nós ainda temos hoje pela Copa do Brasil River Plate e Trujillianos, né, da Venezuela, grupo 3 Boca Juniors e Deportivo Cali da Colômbia, Bolívar da Bolívia e Racing Clube da Argentina. Né, pelo grupo 8 tem Corinthians e Cobresal do Chile, Cerro Porteño do Paraguai e Santa Fé da Colômbia. Ontem nós tivemos alguns jogos, né, entre eles Atlético Nacional da Colômbia 0, Huracan também 0, aí pelo grupo 4. Peñarol do Uruguai 4, Sporting Cristal 3. Que jogo, amigo, que é isso? Vamos ver os gols aí, né? Ih, rapaz, olha aí o primeiro gol aí, né? O jogo terminou 4-3, o Sporting Cristal saindo na frente, né, do Peñarol aos 24 minutos, número do Solimar. Peñarol aí, que bagunça é essa aí? Voltou, sobrou,
bateu. Empatando o jogo aí, 1-1. Vacilo do zagueiro. Da Acabaram de falar aqui, né? A E olha o mania que o Sport zagueiro Cristal tem de de dar novo. balão. Olha lá. A ultrapassagem fez o atacante ali, driblou o goleiro e colocou na rede. 2-1 pro Sport Cristal, equipe peruana aí. O Peñarol do Uruguai que tá voltando a ser aquele Peñarol de antigamente, muitos anos atrás. Né? Lançamento do jogador do Peñarol e aí. Pô, goleiro, tá de brincadeira, né? A bola queimou na mão dele também, né, Léo? Não tinha como segurar essa bola, não. A bola vinha como um fogo. Certo, ela vinha em brasa. 2-2. Vamos ver. Cruzamento pra trás. Opa, sobrou. Ih, goleirão, caiu pro lado errado, hein? É, mas esse Tinha uns time, 4 na frente também do goleiro. esse time peruano aí, pelo amor de Deus também, né? Com essa zaga também dormindo também. Os caras estavam em casa, estavam no hotel ainda, dormindo. No grupo 6 nós tivemos São Lourenço 1, LDU do Equador também 1. A LDU ainda saiu na frente com o Ceballos. A bola ainda desviou ali no zagueirão ali, né, do São Lourenço da Argentina. Ceballos, né, fazendo 1-0 aí para a equipe da LDU do Equador. E o São Lourenço foi buscar o resultado, né, buscar o empate, embora para as duas equipes não ia valer muito a pena aí, porque as duas já estariam eliminadas da Libertadores da América. Porque as equipes classificadas são Toluca do México na primeira posição e a equipe do Grêmio do Brasil aí na segunda colocação. O Grêmio que inclusive se classificou entre os melhores segundos colocados, né, na Libertadores da América depois de vencer ontem a equipe do Toluca pelo placar de 1-0, ou seja, lavou a alma o Grêmio ontem depois de perder na estreia para o time mexicano por 2-0, né? Fez o simples, né? Fez o básico aí, que era vencer por 1-0, venceu. Tá melhor aí do que o time do Palmeiras que foi embora, o time do São Paulo que se brincar Periga, pode né? ser Se perder que... vai embora. Então, Se perder tá vai muito embora e melhor. passa River e The Strongest. Já pensou? fez o deverzinho de casa que ele ganhar. André, já passei pro gol do Grêmio. Que é esse grupo aí mesmo. E aí o Ramiro fez o gol do Grêmio. Nós vamos ver aí o gol do Grêmio. Aí fica fácil, né? Entrou por trás da zaga, zagueirão ficou pedindo impedimento. Impedimento tá onde, meu irmão? Não tem não, fera. Né? E o Grêmio podia ter feito mais, hein? Rapaz. O Luan saiu pedindo escanteio nessa bola aí, ó. E desviou do zagueiro. Desviou do zagueiro, hein, Dinho? Não devia chorar o leite derramado, né? Tá bom. Mas ganhou, né? O importante são os 3 pontos. Teve os 3 pontos, classificou. Perdeu alguns gols importantes, né? O time do Grêmio. Deixa eu falar um negócio aqui, é o seguinte, que eu tô vendo aqui, né, no grupo que eu participo na rede social, que é o Facebook. O grupo se chama Debate Futebol Clube. Tem mais de 6 mil, né, torcedores lá, torcedores de Atlético, Goiás, Vila, Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Paysandu, Santa Cruz e por aí vai, né? Aí publicaram o seguinte, né? Algo que foi falado agora há pouco na redação do Sport TV, e aí foi o Vampeta, o velho Vamp, quando resolve falar, um abraço, né? O atual presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, né, disse o seguinte: os times do interior estão cada vez melhor, jogando de igual para igual, não tem mais jogo fácil. O Vampeta respondeu simplesmente a verdade, que nada, vocês que contratam jogadores ruins. Ou seja, o Vampeta, ele não mentiu. É o que a gente é o que eu falava aqui anteriormente, né? Eu acho que os clubes, quando vão contratar, não sei se olha, não dá para ficar olhando para o passado, você tem que olhar para o atual momento que o jogador está vivendo, né? Não sei aonde estava com a cabeça o Goiás quando contratou Daniel Carvalho, quando contratou Cassiano, John Clay. Então, assim, eu não sei, entendeu? É por isso que eu falo para você, esse é um exemplo claro. Então, o problema é que contrata mal, assim como o Vila contratou o Leandro Niels. Então, esse é o problema, né? Não saber contratar, né? Amigo, é complicado. É complicado. Vamos lá, ó. Pela Primeira Liga, nós temos hoje Fluminense e Atlético Paranaense, o jogo da final aí, né? Copa Verde, nós temos Aparecidense e Gama, e do outro lado tem um clássico, rapaz.
Tem Paysandu e Remo pra movimentar o Pará. Pra Aliás, parar, aqui, né? Aliás, aqui já é a semifinal, né? Já, Da competição, são né? semifinais, né? As partidas de idas. Paysandu e Remo, clássico paraense. Vai parar o estado do Pará, né? Ontem nós tivemos pela Copa do Brasil, Brasília 0, Bragantino 2, o Bragantino eliminando o jogo de volta. Nós temos hoje Red Bull Brasil e América Mineiro. O América Mineiro pode eliminar o jogo de volta se vencer por 2 ou mais gols de diferença. Temos Sampaio Correia e Inter de Lages, né? ABC de Natal e Goianésia de Goiás, né? O jogo de ida ficou 1-1, né? Galvez do Acre e Rio Branco também do Acre, Comercial do Mato Grosso do Sul e Joinville, Dom Bosco do Mato Grosso e Nacional do Amazonas, Campinense da Paraíba e Cruzeiro, Flamengo e Confiança, jogo de volta, né? Já que no jogo de ida o Flamengo com 1 a mais conseguiu perder para o Confiança em Sergipe por 1-0, o jogo será em Volta Redonda. E o Flamengo precisa de uma vitória por 2 gols de diferença, sem tomar gols para se classificar à próxima fase. Tem Operário do Mato Grosso e Avaí de Santa Catarina, jogo de ida. O Avaí, se vencer, eliminando o jogo da volta. Amanhã tem Paraná e Estaciano do Sergipe, é o jogo de volta. Tem Santos do Amapá e Santos de São Paulo, jogo de ida. O Santos Paulista, aí, se vencer por 2 ou mais gols de diferença, aí, elimina o jogo de volta da competição. ABC e Goianésia, quem leva? Olha, quem vai levar melhor aí deve ser o time do Goianésia, mas aliás é o seguinte, né? O time do Goianésia vai com uma certa vantagem, porque 1-1 vai dar o Goianésia, não dá pênaltis, um placar de vitória simples de 1-0 já dá o Goianésia, 2-2 ou mais dá o Goianésia, né? Aham. Então, o Goianésia vai com essa vantagem. Então, eu vou apostar com essa vantagem que tem o Goianésia, embora esse time do ABC do Rio Grande do Norte aqui já jogou Mas com que outros vantagem? times. Hã? O Goianésia tem vantagem, não. Vai com a vantagem. 1-0 da Goianésia, velho. Que vantagem? Ué, 1-0 tá ótimo, velho. Já tá A ué. vantagem é do time da casa. Por que a vantagem é Gol deles? marcado fora de casa. Não, mas se der 1-0 da Goianésia. Se der 1-0 da Goianésia. Não. Mas o Goianésia tem que vencer o Ué, jogo tem que por vencer, 1-0. tem que fazer o simples, tem que vencer. Quer fazer o quê? Empatar? Perder? Não dá, ué. Não, Né? mas o Goianésia já tá chegando com Sim, eliminado. mas... Tá chegando com... Não, senhor, ué. Lógico Tem que tá. vencer o jogo, Se ué. terminar 0-0, Não, não mas venceu, ué. tem que fazer o que manda o jogo. O jogo não é pra ficar 0-0. O jogo tem que ter gol. Tá, mas se ficar 0-0 dá ABC. Não, vai dar as ABC, mas se Vai der... dar ABC ou vai dar Goianésia? Se der 2-2 ou mais gols, vai dar o Goianésia. Então tem essa vantagem o time do Goianésia. Se der 1-0, vai dar o Goianésia. Então, o time não pode perder por 1-0, o time do ABC. Se perder por 1-0, dá Goianésia. Então eles não têm vantagem. Entendeu? Então é isso que eu tô falando. Dá vantagem do empate 1-1? Isso não tem vantagem não, cara. Não, mas a vantagem é do empate em 0x0. Porque eles empataram em 1-1, marcaram gol fora de casa. Não é vantagem não, segurar jogo 0x0. Segurar um nonato lá, o time do Goianésia tem que pensar em vencer. Vencer e vencer bem. É o simples, né? É fazer 1-0. Só um mísero gol só. Um golzinho só. É isso que precisa, um Tá mísero certo. gol. Bom, vamos seguindo aqui. Quem leva? O ABC ou o Goianésia? Não, vai levar o Goianésia com 1-0. Tá bom. Não é? Vou torcer pelo Goianésia também. Tomara que o Goianésia vença esse jogo aí. Viu? Ó, torcer sem expectativa, viu? Depois não se frustrar, lembra? Não, eu vou torcer. Não tô levantando expectativa até porque eu não falei que o Goianésia vai ganhar o jogo. Não, você falou 1-0, vai vencer. Ué. Não, eu falei que eu vou torcer pro Goianésia vencer. Qual Eu o não resultado? Não falei resultado. Você falou 1-0 também, ué? Vou torcer porque ele vença por 1 a Ah, 0. pois você tá em cima do muro, hein? Não, Tá é. igual o Cazuza, aquele garoto que viu tudo em cima do muro. Se eu tivesse em cima do muro, falava empate, pô. Para, né? Ah, vou fazer o seguinte, já que Desce você tá do falando, muro, hein, Luleno? Desce do já que você muro. tá falando, dá empate 2x2 e o Goianésia classificado, tá bom? Vai. Excelente, né? Olha só, para quem quer acompanhar os Jogos Olímpicos, principalmente as modalidades aí, né, de atletismo e abertura, uma nova carga de ingressos foi liberada, né, ou melhor, vai ser liberada aí pelo Comitê Olímpico do Rio de Janeiro, né? O Comitê Rio 2016 decidiu liberar nova carga de ingressos para as cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas e finais do atletismo, até então esgotadas. As entradas estarão disponíveis para os torcedores através de venda direta no site do Rio 2016 a partir do meio-dia de amanhã. Segundo o comitê, já foram vendidas 62% da carga total de bilhetes dos Jogos Olímpicos.
ainda estão disponíveis para a compra 2.200.000 ingressos. Você viu ali o Bolt do Vila? Não o Bolt do Vila, Ah, não. não, do Vila apareceu, né? Esse é o da Jamaica mesmo. Recordista mundial, olímpico. Quem dera o Vila tivesse um cara com essa precisão de velocidade que tem, né? Esse outro Bolt. Daqui é o nosso Victor Bolt. Esse aí é o Usain De lá Bolt. é o Usain Bolt, né? Totalmente diferente, mas o nome lembrou, né? Assim como o Michel Platini, que joga no Anápolis, lembra o Platini, né? Lá da Europa, né? O presidente da UEFA. É presidente da UEFA. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos seguir falando aqui de esporte, mas vamos falar do negócio que é o seguinte. Ontem surgiu, né, não sei se é brincadeira ou não, até porque a pessoa ainda não se pronunciou em sua rede, né, social aí, no seu mini blog, no seu mini blog, né, blog não, é blog, que é o Twitter. Problema. Que é o Twitter, que foi Conor McGregor afirmando aí que estaria se aposentando do MMA, né, devido a isso, né, e a ter recusado a participar aí, né, de coletivas de imprensa para divulgar o UFC 200, onde ele faria a revanche contra o Nate Diaz, né, né, já que no último UFC que ele esteve lutando ele foi derrotado, né, pelo norte-americano aí. O presidente, né, Dana White do UFC, em entrevista ao canal Sports Center ontem ainda, né, na última terça-feira, retirou o irlandês do card e disse que ele não luta no UFC e não faz a principal luta do UFC de número 200, que será realizado em Las Vegas. Ainda segundo as informações, né, divulgadas, a organização entrou em contato com o lutador irlandês, né, para que o mesmo pudesse, né, comparecer às coletivas de imprensa para divulgar, né, o evento que acontece no próximo dia 9 de julho em Las Vegas. Mas o lutador se recusou a participar dessas coletivas aí, dizendo que não poderia interromper, né, os seus treinamentos, né, que ele vem fazendo aí para enfrentar o Nate Diaz, mas ontem, né, o Dana White falou, ele não luta no UFC 200. Se retiram ele daí, tem que confirmar a informação, né? Aí tem que se apurar mesmo a informação, se é isso ou se não é. Com o tempo aí ele se pronunciando, só com o tempo a gente vai saber. Agora, é muito comum que alguns atletas e até mesmo o próprio governo se desvincule muito aí do jornalismo e usam realmente as mídias sociais para poder divulgar algumas informações, né, sobre si, né? Até porque é independente, é mais rápido e direto e fala com o mundo inteiro através da internet. Esse é o fato. Agora, tem que checar a informação para ver se isso é verdade. Inclusive foi perguntado ao Dana White, né, que é o presidente da organização aí do Ultimate, né, sobre essa questão de aposentadoria, e ele mesmo respondeu: não sou eu que posso responder essa pergunta, só o próprio atleta que pode responder se ele está realmente se aposentando ou não, né, e aí se ele estiver se aposentando ou não, a luta entre o Francis Edgar e José Aldo poderia passar a não ser a disputa pelo cinturão, né, como se chama, o cinturão, não é o cinturão linear, né, da categoria cinturão linear, que pertence ao Conor McGregor. O fato é que ele está fora já, né, do UFC 200. Esse é o fato, é se pronunciar disso daí. Exatamente. Bom, vamos esperar, né, para ver aí o desenrolar dessa história. Bom, Goiânia é sede do Campeonato Brasileiro de Futebol Escolar, que começa amanhã, meu amigo. Cerimônia de abertura, já tem um jogo e temos 10 estados confirmados aí para competição, né? Inclusive o presidente da Federação Goiana de Desporto Escolar, Marco Maia, estava me ligando aqui. Marco, agora eu falo contigo, tá? Pera aí. Né, a competição vai de 21 a 28 de abril deste ano, né? E começa amanhã. Nós teremos o primeiro jogo, são 10 estados participando, divididos em 2 grupos de 10. Né, um total de 210 pessoas envolvidas, né, participando no evento aqui em Goiânia. Né. Os estados confirmados são Goiás, né, como sede aí, o Distrito Federal, o Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Pará, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte. Alguns outros estados não vieram, né, devido à crise que vivemos no Brasil. E lembrando aí que o campeonato também servirá como seletivo, né, para o Mundial da Modalidade, que acontece no próximo mês,
né, na cidade de Praga, na República Tcheca, e o vice-campeão do torneio terá vaga garantida para a Euroschool Football, que acontece em Lille e Lens, na França. Então, só uma mini entrevista aqui. Como é que chama a competição? Campeonato Brasileiro de Futebol Escolar. E vai ser de campo. Exatamente. 22 jogadores jogando. Exato. 30 minutos cada tempo, 10 minutos de intervalo. Mas são equipes de escolas, é isso? Exatamente. Selecionados por cada estado, mais o DF aí. Aham. Que vão Correto. disputar. Aqui em Goiânia, a competição. Exato. Toda a competição? Toda a competição aqui em Goiânia. Então, beleza. Quem quiser ir lá então pode conferir então isso aí. Ou Pode. através do DM ou não? Do DMTV. É? Não, o DMTV amanhã vai, né, para a cerimônia de abertura, vai fazer o primeiro jogo, né, pelo menos foi o que foi passado pela direção do DM, né, até o momento, e depois, né, não vai transmitir a competição inteira, depois vai pegar as fases decisivas, aí sim, da fase decisiva para frente a todos os jogos sendo transmitidos pelo DMTV. Então uma boa, né? Para quem quiser e estiver em casa no feriadão, né? Sim. A partir de que horas? Amanhã, a partir das 7 horas da noite, lá no Jardim Guanabara 2. Então, É a o partir primeiro das jogo. 19 horas, quem quiser acompanhar pelo DMTV, é só conectar aí. E nós temos tido uma boa audiência com as transmissões ao vivo. Né? Exatamente. Então, Inclusive, né, eu fui olhar hoje, estava conversando com o nosso amigo Fernando Rodrigues, que é o fundador do NP Fight, né, falando que vai ter um evento no final do ano, 12 de novembro aí, né, um evento mais bem preparado, ele junto com o Márcio Cedro, preparando esse evento aí, né, o espaço vai ser maior, vai ser num ginásio bem maior, mas eu não vou falar nada ainda, não vou divulgar nada ainda, né, mas vai ser um evento maior, porque vão envolver os dois, e por falar nisso, né, eu estava falando com ele, falando em relação à transmissão do último final de semana, né, do NP Fight Night, que aconteceu no ginásio do Jardim Balneário em Goiânia. Eu estava olhando os vídeos, né, nós estamos na quarta-feira hoje, né, o vídeo das lutas principais, no domingo já estava quase chegando à casa das 1000 visualizações. Eu fui olhar hoje os dois vídeos, né, tanto o profissional como o amador, se somados os dois, dão praticamente, né, dão cerca de 3.000 visualizações, ou seja, bastante acesso, bastante gente acompanhando e assistindo, né, as lutas do NP Fight Night que aconteceu, né, no último final de semana, com as imagens do DMTV, e a gente tem só a agradecer ao pessoal aí por poder estar acompanhando, né, o DMTV no nosso canal no YouTube, que é o DMTV Goiânia. O DMTV sempre acompanha aí os esportes especiais, os esportes especializados, né? E sempre tem uma boa audiência, né? Graças a Deus, né, meu irmão? Vamos embora? Vamos lá então, né? Vamos embora. Quarta-feira, amanhã é feriado, e eu só reitero que eu estive aqui por conta de vocês aí, internautas, né? E também por conta da minha mãe, do Hélio Lemes, aqui do André, nosso produtor. Então, só estive aqui por conta de vocês aqui, tá? Então, tá. Agora Aí. o povo vai achar que você tá cantando a música do metralhador. Pois é, mas foi quase isso que a gente viu lá no Senado, né? No Senado não, lá na Câmara Federal. Quase, tá. Vambora então, ó, pra você que perdeu o Esporte na Rede de hoje ou o Esporte na Rede de ontem, né, é só acessar o nosso canal no YouTube DMTV Goiânia e acompanhar e ficar bem informado sobre as principais informações do mundo esportivo. Você também pode nos seguir, né, no Instagram do DMTV Goiânia e também na nossa fanpage no Facebook, que é o DMTV Online. Um abraço a todos vocês, excelente feriado, né, e olha só, muito juízo aí, se for beber, não dirija. Mas beber não chama. Não, chama o Dinho, eu não bebo. Tá. Um abraço pra vocês e até a próxima.